Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Perguntaram eles a Jesus: que milagres fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo que está escrito: Deus de comer pão vindo do céu. Jesus respondeu a eles: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje 21 de abril, também tem uma memória facultativa. O que é memória facultativa? A igreja celebra de dezembro. Então, a memória facultativa de hoje é Santo Anselmo. E aqui fala sobre Santo Anselmo. Santo Anselmo, ele nasceu na Itália em 1033 e morreu na Inglaterra em 1109. Ele era monge beneditino. Ele se tornou arcebispo. E isso causou a ele muitas contrariedades. Muitas pessoas não o compreenderam. E ele deixou uma herança doutrinal para a igreja, por isso que ele é doutor da igreja. Doutor da igreja é aquele ou aquela que deixou um legado muito grande de ensinamentos. A Santa Teresinha também é doutora da igreja do Santo Anselmo. Agora vamos mergulhar um pouco na palavra. Nós ouvimos Padre Luiz, ele já fez uma reflexão sobre a palavra, mas a palavra de Deus ela é sempre rica. A gente pode escutá-la ela 1000 vezes. Sempre tem um ensinamento novo, cada vez que a gente escuta. Então, nesta palavra tem 2 itens, 2 observações que eu quero partilhar com vocês. A primeira observação é quando os fariseus perguntam a Jesus que milagre ele faz. Porque se ele fizer milagre ali diante deles, eles dizem que é devido a ele. Ele está se referindo aqui ao milagre que Moisés havia feito no deserto. Aquele povo que havia saído da escravidão do Egito e andava pelo deserto até chegar na terra prometida, só fazia por lugar se queixar de Deus através de Moisés. Porque você nos tirou da terra do Egito, lá a gente tinha que comer. Aqui nesse deserto não tem nada. Então Deus mandou que surgisse, depois de uma neblina, brotasse no solo algo semelhante a um floquinho
E eles colhiam isso e ali transformavam em pão. Então ele não sabia o nome daquilo. O que é isso aqui? Que desceu, cresceu aqui. Eles colocaram o nome de maná. Então os fariseus estão questionando Jesus. Moisés fez esse milagre, por exemplo, em tudo. Qual milagre que tu fazes para a gente acreditar em ti? Aí Jesus respondeu: olha, Moisés não deu a vocês o pão do céu. Aquele maná foi um milagre que meu pai realizou, que brotou da terra. Eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus fala. Eu e quem comer deste pão, Jesus fala. Quem comer desse pão não terá fome e nem sede. Então Jesus fala do corpo dele mesmo. Ele não está falando de algo material, ele está falando do maná. Quem comer deste pão e quem beber de mim não terá mais sede. Então a gente reporta aqui. A Eucaristia. E Jesus, na última ceia, ele declarou ali para os apóstolos: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E tomou do pão, partiu e distribuiu para eles depois o vinho. Não é mais pão, não é mais vinho. É o corpo e o sangue de Jesus. E Jesus está falando aqui. É isso que vai acontecer mais adiante. É este pão que o Pai deu, veio do céu, é que vai saciar a fome. A fome, como o Padre Luiz falou, a fome de Deus. A sede de ser amado, de ser amada. Essa sede só é saciada com Ele, com Jesus. Ele que sacia a nossa sede. Sede de ser amado, sede de ser reconhecido, sede de ser aprovado. As nossas carências afetivas, todas, é Ele que sacia. E mais outro momento aqui é que o Jesus, no versículo 33, quando Jesus diz que o pão de Deus é o pão que desceu do céu e dá a vida ao mundo, que é a vida nova e a vida eterna. E então eles respondem: dai-nos sempre deste pão. Uma coisa que eu observo que é lindo na fazenda, qualquer fazenda que você está, toda fazenda tem uma capela e tem o Santíssimo. Tem Jesus e Eucarístico. Não é todas outras obras que tem isso, não. A obra Lume, nem toda casa não tem. Jesus Eucarístico não tem. Eu acompanho eles também. E outras obras também. Então, a fazenda, o carisma da fazenda é Jesus em meio, é Jesus palavra em meio e Jesus Eucarístico. Então, como diz assim, dá-nos sempre deste pão. Fazendeiros, vocês têm sempre deste pão, onde quer que vocês vão. Seja qual missão que vocês sejam enviados. É só vocês entrarem ali pela porta e ir até o sagrado. Tem uma luzinha vermelha? Tem. Então significa essa luzinha vermelha que ali tem alguém vivo, especial, Filho de Deus, que está escondido numa hóstia consagrada. Então, a gente pode dizer assim: Senhor, dai-me sangue desse pão. E ele diz que eu estou aqui. Então, este momento, essa celebração, na
no Evangelho de João, e esses dias está seguindo João, é exatamente para avivar o nosso coração. Nós não estamos só. Há alguém conosco. Além de estar dentro de nós, ele está ali, diante de nós. Só basta que a gente vá até ele. Ontem eu vim aqui, entrei de irmãozinho aqui. A história vocês vai, não, todo dia eu venho aqui. Isso. Por quê? Porque ele diferencia a Igreja Católica de todas as outras denominações. Quando se fecha a porta da capela, não fica vazio. Alguém fica lá silencioso, dia e noite. Alguém disponível, dia e noite. Seja qual for a hora que for procurado, está presente, vivo, ressuscitado, nosso amigo, e que ela alimenta a nossa fome e a nossa sede. Louvado seja nosso Senhor.